Bom, pessoal, estamos de volta, já mostrando para vocês o mapa, ou os mapas, da dinâmica das massas de ar no Brasil, tá certo? O mapa da nossa esquerda aqui, ele mostra como acontece a dinâmica dessas massas de ar durante o verão, e o mapa da direita mostra como acontece essa dinâmica no inverno, tá certo? Então vamos começar aqui pela dinâmica das massas de ar no verão, exatamente para a gente poder entender por que é que os nossos verões tendem a ser quentes, às vezes muito quentes, né? E chuvosos, às vezes muito chuvosos, né? É exatamente por conta ou muito em função das massas de ar que se formam na América do Sul e acabam influenciando diretamente os climas no Brasil, né? Primeiro a gente tem aqui, ó, a chamada massa equatorial continental, como está colocado aqui na legenda para vocês, que é exatamente a massa que se forma sobre a Amazônia, sobre o domínio amazônico que a gente estava falando no vídeo anterior. E essa massa equatorial continental, ela é muito quente e muito úmida, principalmente muito úmida. E por que ela é muito úmida? Porque ela se forma sobre a floresta amazônica. Então, a maior parte da umidade que a massa equatorial continental carrega consigo, ela vem exatamente da floresta, ela vem exatamente da evapotranspiração, ela vem da evaporação das águas e da umidade que se acumulam no domínio amazônico. E é exatamente essa umidade que faz com que chova não só no centro-oeste, como também no nordeste brasileiro e até mesmo no sudeste. A massa equatorial continental ela tem força, ela tem potência para levar calor e umidade para todo o território brasileiro. É por isso que eu encerrei o vídeo anterior dizendo para vocês que caso aconteça uma redução da área territorial da floresta amazônica, né, a tendência é que a gente tenha um enfraquecimento ou uma mudança de características da massa equatorial continental. Ela pode, por exemplo, se tornar menos úmida. Portanto, isso iria interferir diretamente na capacidade dessa massa de ar em levar chuvas para o território brasileiro. Possivelmente, uma das regiões mais atingidas seria exatamente o Cerrado brasileiro, que poderia sofrer bastante com longos períodos de estiagem, uma vez que, olha para cá, a massa tropical continental ela não é uma massa úmida como a MEC, não é uma massa úmida como a massa equatorial continental. E por quê? Porque a massa tropical continental ela não se forma sobre uma floresta. Então ela é quente porque está nos trópicos, mas ela é seca, portanto ela não teria capacidade de levar umidade para o território brasileiro. Sobraria então esse trabalho para as massas de ar quentes que se formam sobre o Oceano Atlântico, principalmente a massa equatorial atlântica, que se forma na linha do Equador e, por conta disso, ela tem à sua disposição águas mais quentes, portanto, com uma capacidade maior de evaporação e uma capacidade maior de produzir nuvens de chuva mais carregadas, nuvens mais úmidas, ok? Enquanto isso, a massa tropical atlântica ela também é uma massa úmida, porém não sei se teria tanta força para levar umidade para boa parte do território brasileiro, uma vez que ela se forma sobre águas que não são tão quentes como, por exemplo, as águas aqui da massa equatorial atlântica. Então, percebam, nós temos no Brasil, durante o verão, uma fortíssima atuação de quatro massas de ar quentes. Duas muito quentes, as equatoriais, e duas bem quentes também, que são a tropical atlântica e a tropical continental. Por isso, isso explica, obviamente, o fato dos verões no Brasil serem muito quentes. Além disso, dessas quatro massas, três são úmidas ou muito úmidas.
Isso explica o fato de o Brasil ter, na grande maioria do seu território, inclusive no semiárido nordestino, verões chuvosos. Tudo bem? Percebam que aqui, durante o verão, a gente não mostra a dinâmica da massa polar atlântica, ou seja, a única massa de ar frio que atinge o Brasil. E por que isso? Porque durante o verão as massas quentes são muito fortes, então elas normalmente inibem o deslocamento de qualquer frente fria. E a própria massa polar atlântica ela está enfraquecida durante o verão. Ela não tem tanta força para chegar até o território brasileiro, uma vez que ela se forma no Círculo Polar Antártico, certo? Então, isso aqui seria a dinâmica das massas de ar do Brasil no verão. Ao lado, a gente vai ter essa mesma dinâmica, só que no inverno, ou seja, como é que as massas de ar se comportam no inverno. Percebam que elas continuam lá, a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a tropical continental, porém, elas ganham a companhia da massa polar atlântica. Percebam também que no inverno as massas quentes elas são bem mais humildes, elas não têm tanta força, e isso abre espaço para que a massa polar atlântica consiga chegar, trazendo as famosas frentes frias, que chegam ao Brasil com alguma frequência no período do inverno, certo? Reparem que no continente a massa polar atlântica ela consegue chegar até a Amazônia, ela atravessa o Cerrado brasileiro e chega até a Amazônia. Ela consegue derrubar as temperaturas, sobretudo à noite, um fenômeno que a população local costuma chamar de friagem, exatamente porque a temperatura cai bastante e ela cai exatamente por conta da influência da massa polar atlântica, que consegue aproveitar aí a fragilidade das massas quentes nesse período do ano e consegue chegar até o interior do Brasil, até o norte do Brasil, até a borda da Amazônia. Já pelo litoral, a massa polar atlântica ela não tem tanto sucesso. Por quê? Primeiro que ela, na medida em que ela vai se deslocando, ela vai perdendo força, sobretudo no litoral, onde ela tem que percorrer uma corrente marítima, que na medida em que a gente sobe, vai ficando mais quente. Né? Quem já viajou para o Nordeste sabe que, principalmente a partir aqui do recôncavo baiano, a temperatura da água começa a aumentar muito. Né? Então, lá no Nordeste, a água das praias são bem mais quentes do que as águas das praias aqui da região dos lagos, no Rio, por exemplo. Então, a massa polar atlântica acaba tendo dificuldade para poder subir pelo litoral brasileiro, ela vai perdendo força, ela vai encontrando uma água cada vez mais quente, e isso vai contribuindo para enfraquecer essa massa de ar. Ainda assim, é ela que chega aqui pelo sul do país, provoca quedas bruscas de temperatura, e traz também frentes frias aqui para o Sudeste, inclusive para o Rio de Janeiro. Agora, não dá para dizer que a gente tem aqui no Rio de Janeiro temperaturas baixas, né, pessoal? Nós temos temperaturas amenas. Não dá para dizer que aqui no Rio de Janeiro a gente. Olha, quando o inverno aqui está muito rigoroso, a gente experimenta aí 15 graus, né? 14, mas isso já é bem raro até de acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Então, as temperaturas elas até caem, mas não dá para dizer que são temperaturas muito baixas. Então, é por isso que a gente diz que o inverno no Brasil costuma ter temperaturas amenas. E com relação à chuva, como é que isso funciona? Bom, a gente sabe que no Brasil os invernos tendem a ser mais secos. Tá? Tanto que, em boa parte do Nordeste e na própria Amazônia, o inverno é chamado de verão. Porque, como eles têm uma temperatura quase sempre muito parecida, eles associam inverno e verão muito mais à chuva e à estiagem do que à temperatura. Então, para eles, quando está chovendo é inverno, quando está seco é verão, certo?
Isso mostra como os invernos no Brasil eles são caracterizados exatamente por esse menor volume de chuvas, ok? Chove um pouco mais aqui no sul do Brasil, tá? Mas em outros lugares do país, em outras regiões do país, a tendência é de estiagem, tá certo? É, aqui no Rio de Janeiro mesmo, a gente tem nos meses de junho e julho tem um longo período, né, de estiagem. A gente costuma ter longos períodos de estiagem. Às vezes fica um mês, mais do que isso, sem chuva significativa. Isso porque, pessoal, a massa polar atlântica, ela se forma sobre o Oceano Atlântico, porém, ela vem desperdiçando umidade, ela vem largando a sua umidade ao longo do caminho. Tá? Ela sobe pelo litoral da Argentina, né? Chega até o Uruguai, e quando chega no sul do Brasil, ela já não tem umidade suficiente para provocar, por exemplo, precipitações como a neve. Né? O fenômeno da neve é extremamente raro na atmosfera brasileira exatamente por conta disso, porque os invernos, além de não ter temperaturas muito baixas, tem o céu, a atmosfera está com pouca umidade. Né? Então, quando neva, normalmente neva por um período muito breve, por um período muito rápido, na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, exatamente porque a massa polar atlântica ela não é capaz de trazer umidade suficiente para provocar a neve no Brasil, tá certo? Percebam que as temperaturas mais baixas que a gente tem aqui no Brasil, no sul, mais especificamente na Serra Catarinense, elas caem abaixo de zero, não só pela influência da massa polar atlântica, mas também por conta da altitude, né? Repararam no que eu acabei de falar? As temperaturas mais baixas acontecem na Serra, costumam acontecer na Serra Catarinense. Tá? Serra Gaúcha, mas principalmente Serra Catarinense. Por quê? Porque eu tenho um outro fator que interfere muito no clima aí, que é a altitude, tá certo? Então, além da massa polar atlântica trazendo a sua frente fria, a gente tem a altitude se impondo também como um fator importante para derrubar as temperaturas, tá certo? Então a gente, só para poder arrematar, né, como eu disse, a gente no inverno acaba tendo uma atuação um pouco mais forte da massa polar atlântica, que pelo continente consegue chegar até a Amazônia, provocando a tal da friagem. Pelo litoral, ela não tem tanta força, ela encontra algumas barreiras, a massa tropical atlântica ainda é forte, a corrente marítima a partir do nordeste começa também a ficar mais quente, então ela não tem assim tanta força para se deslocar até acima da Bahia. Vai da Bahia para cima, você praticamente já não vai ter a atuação da massa polar atlântica, e isso faz com que os nossos invernos sejam de temperatura um pouco mais amena e de umidade mais baixa, tá certo? De uma maneira geral, ok? Vamos dar mais uma paradinha para o próximo vídeo.